Olá, querido amigo da Palavra de Deus, queridos irmãos que também vão nos assistir no passar dessa lição. Hoje, ainda em continuação do nosso segundo semestre desse ano, já temos uma lição aqui já em andamento, que fala sobre os 3 convites, e hoje nós vamos dar andamento já na segunda lição. Hoje vamos ainda continuar falando do povo especial de Deus, povo escolhido, aquele povo que Deus escolheu para representá-lo na terra. Nós vamos ler o verso áureo. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, verso 7. Esse versículo já por si só, ele já nos diz que Deus não negou nenhuma bênção a esse povo, Tudo foi prometido a eles, Sua cooperação, ou seja, Deus iria participar com eles de todo o seu plano, de todo aquele plano para o qual eles foram escolhidos. E diz que ainda mais que a sua casa seria chamada casa de oração para todos os povos. Então, não era para ser limitado apenas ao reino de Israel, ou à nação judaica. A primeira pergunta diz assim: que sagrada responsabilidade confiou Deus ao seu povo? Provérbios capítulo 6, verso 26 é o texto base. Vamos lá então. O verso 23 diz assim: porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, o livro de Segundo Testemunho Seleto Mundial, nas páginas 155, diz o seguinte: o Senhor chamou o seu povo de Israel e os separou do mundo, a fim de poder lhes confiar um sagrado legado. Fê-los depositários de sua lei, e era seu desígnio conservar por meio deles entre os homens o conhecimento de Deus. Por eles devia a luz do céu brilhar até aos lugares mais escuros da terra, e fazer-se ouvir uma voz chamando todos os povos a se voltarem da idolatria para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Houvessem os hebreus sido fiéis a esse legado, e teriam sido uma força no mundo. Deus teria sido sua defesa e os haveria exaltado acima de todas as outras nações. Sua luz e verdade teriam sido reveladas por meio deles, e eles se haveriam destacado sob seu sábio e santo governo, como um exemplo de superioridade desse governo sobre todas as formas de idolatria. Então esse era o plano de Deus para esse povo, Deus queria exaltá-los acima de todos, mas Deus queria que eles levassem a todos os recantos da terra o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro. Queria chamar o povo da idolatria para a adoração verdadeira. Esse era o objetivo de Deus em ter um povo especial e separado. O sagrado legado que Deus confiou a esse povo foi a sua santa lei. Eles deveriam espalhar esse conhecimento, não ficar ali restrito somente a eles. Se eles fizessem isso, Deus aqui prometeu que eles seriam um povo destacado no mundo inteiro. Tudo que eles mais queriam, nós vemos através da história desse povo,
que o que eles mais queriam é ser um povo destacado. E Deus prometeu isso para eles, né? Eu vejo aqui na leitura desse trecho aqui do segundo testemunho, eu vejo cumprindo aquele versículo, né, que nós temos lá no verso áureo da lição anterior, da lição 1, que Deus diz assim: eu sei que pensamento eu tenho para vós, né? Pensamentos de paz, pensamentos de bem, de felicidade. Era isso que Deus queria para o seu povo, né? E quer até hoje. Porque Deus não muda seu pensamento, Deus não mudou seus planos, é o mesmo de ontem e de hoje e de sempre. Então todas essas promessas foram dadas a esse povo escolhido, né? Agora a pergunta 2, né, está em Salmo 72, verso 19, né, a leitura da Bíblia, e a pergunta é a seguinte: até onde o Senhor desejava que se estendesse sua influência por intermédio do povo escolhido? Então, em Salmo 72, nós vamos ler e nós vamos compreender o que é que Deus queria para esse povo. Salmo 72, verso 19. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da tua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Era esse o plano de Deus, né? Que a terra se enchesse da sua glória, do seu conhecimento. Então, no Parábolas de Jesus, 288 e também até as 290, nós lemos o seguinte: Deus desejava fazer do povo de Israel um louvor e glória. Todos os privilégios espirituais lhes foram concedidos. Deus nada reteve que pudesse ser útil para a formação do caráter que os tornaria representantes seus. Era propósito de Deus, porém, que pela revelação do seu caráter por meio de Israel, os homens fossem atraídos a ele. O convite do Evangelho deveria ser transmitido a todo mundo. Pela lição do sacrifício simbólico, Cristo deveria ser exaltado perante as nações, e todos os que o olhassem viveriam. Todos os que, como Raabe, a cananeia, e Rute, a moabita, se volvessem da idolatria ao culto do verdadeiro Deus, deveriam unir-se ao povo escolhido. Quando o número de Israel aumentasse, deveriam ampliar os limites até que seu reino abarcasse o mundo. Deus desejava trazer todos os povos sob seu governo misericordioso. Desejava que a terra se enchesse da glória e paz, aliás, de alegria e paz. Criou o homem para a felicidade e anseia encher de paz da paz do céu o coração humano. Anela que as famílias da terra sejam um tipo da grande família do céu. Até a página 290. Vocês vejam que Deus, o desejo dele, o plano dele era fazer-nos felizes para sempre, né? Não só eu e você, mas todos os povos. E vejamos assim que o sacrifício simbólico, né, a morte dos cordeiros, era uma lição que tinha que ser passada para frente, né, mostrado. Cristo deveria ser exaltado. Ali era um sacrifício simbólico, né, era Cristo morrendo para salvar o pecador. Então, tudo isso era a missão desse povo escolhido, né, de fazer, de levar esse conhecimento ao mundo inteiro, até que o mundo todo conhecesse Jesus. Aqui diz até que o reino de Deus abarcasse todo mundo. Então não era para ser só Israel, só aquele povo escolhido, mas esse reino de Deus era para abarcar o mundo inteiro, né? Queria que todos fossem felizes, que a família da terra deveria ser um tipo da grande família do céu. Esse era o plano glorioso de Deus. Mas na terceira pergunta, queridos, diz assim: qual foi o motivo pelo qual Deus rejeitou Israel? Então nós vamos ler primeiro Romanos capítulo 11, do verso 20 ao 21. Vamos lá. Diz assim, olha. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme, não te ensoberbeça, mas teme.
Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Aí nós podemos ver o porquê, né? E a advertência é para nós também. Porque diz aqui, ó, essa advertência chega até nós. Por quê? Por que Israel foi cortado, né? Porque não obedeceu, né? Porque aqui no verso diz, porque severidade para com os desobedientes, né? E misericórdia para todo aquele que obedece. E se você está firme, diz lá Paulo, ainda nos mostra, né? Se você está firme, não fique soberbo, não se ensorbebeça, mas teme, né? Porque o inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem destruir. Então devemos sempre estar vigilantes, né? Então anota aqui o trecho do Espírito de Profecia do Parábolas de Jesus ainda. Diz assim, Israel, porém, não cumpriu o propósito de Deus. O Senhor declarou, eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha? Israel é uma vide frondosa, dá frutos para si mesmo. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada e a tornarei um deserto, não será podada nem cavada, mas crescendo nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Porque esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Triste relato, né? Eu vejo assim que o propósito de Deus não foi cumprido. O desejo de Deus era que esse povo fosse uma luz para o mundo, né? E ele compara aqui Israel com uma vide, né? Com uma videira que ele plantou usando semente fiel, semente verdadeira, né? E ele fala assim, por que ela, em vez de me dar uvas boas, me deu uvas bravas, né? A gente vê nessa expressão, né, que ele fala, por quê, né? Que mais que eu poderia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Então tudo foi outorgado, toda a luz, todo o poder, toda a honra, né, de ser um povo escolhido, mas os seus foi cortado porque não cumpriu o propósito de Deus. E é assim mesmo, quando um povo não cumpre o propósito de Deus, Deus chama outro, porque o plano de Deus precisa ser realizado. Então, se não cumpriu, Deus chama outro para cumprir. Vamos seguindo a nossa lição com a pergunta 4. Diz, o mundo foi beneficiado pelas bênçãos espirituais concedidas a eles? No livro de Jeremias, no capítulo 7, do verso 3 a 8, nós lemos assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, sem demandardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde o tempo antigo e para sempre.
Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam. Então, é um relato de Jeremias, né, na palavra de Deus, e diz mais assim, no livro Parábolas de Jesus, ainda na página 291. A advertência não foi atendida pelo povo judeu. Esqueceram-se de Deus e perderam de vista o alto privilégio de representantes seus. As bênçãos que receberam não reverteram em bênção para o mundo. Todas as prerrogativas foram usadas para a glorificação própria, roubaram a Deus do serviço que dele requeria e roubaram a seus semelhantes a direção religiosa e o santo templo. Como os habitantes do mundo antediluviano seguiam toda a imaginação de seu coração mau. Assim faziam as coisas sagradas parecerem uma farsa, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ao passo que representam falsamente o caráter de Deus, desonrando-lhe o nome e poluindo o seu santuário. Então, a pergunta, né? O mundo foi beneficiado pelas bênçãos espirituais concedidas a eles? Não foi, né? Infelizmente, os judeus se esqueceram de Deus, perderam de vista, né, o alto privilégio de representantes de Deus. Então, as bênçãos que foram concedidas a Israel, eles reverteram em mal, né? Tudo que receberam não foi revertido em bênção para o mundo, né? Para as nações ao seu redor. Então, toda a prerrogativa, tudo de bom que eles receberam, eles usaram em seu próprio benefício. E tudo que Deus requeria deles, eles não cumpriram, né? Então, foram comparados com o mundo antediluviano. O mundo antediluviano seguiam toda a imaginação má do seu coração mau. E assim estava Israel também, seguindo um caminho triste, né? Um caminho de desonra para Deus. Foram representantes falsos, né? Representaram a Deus, o caráter de Deus, com falsidades, né? Eles não eram homens fiéis. Então, por isso eles foram rejeitados, né? Foi por essa razão que eles foram rejeitados. Agora a pergunta 5 diz: que generoso convite fez o Senhor aos que haviam sido convidados anteriormente? Lucas capítulo 14, do 15 ao 20, né? Nós vamos ler então. E ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Essas foram as desculpas que cada um foi dando, né, para o convite do Evangelho. E ainda no Parábolas de Jesus 308 e também no terceiro testemunho 383 e 384 é o texto da palavra da pena inspirada de Ellen White. Então diz assim: o convite para o banquete foi transmitido pelos discípulos de Cristo. Nosso Senhor enviou os 12 e depois os 70, proclamando que era chegado o reino de Deus e convidando os homens a arrependerem-se e a crerem no Evangelho. O convite não foi atendido, porém, os convidados para irem à festa não compareceram. O Senhor lhes mandou um convite para a ceia que lhes preparou com grande custo. Os interesses mundanos, porém, assemelham-se-lhes de maior importância e o tesouro celeste mais importantes que o tesouro celeste, são convidados a tomar parte em coisas de valor eterno, mas sua fazenda, o gado e os interesses domésticos lhes parecem de
tão maior importância do que o atender ao convite celestial, que sobrepujam a toda atração divina, e essas coisas terrestres são apresentadas como desculpas para a sua desobediência à ordem celeste. Eles fecham a porta do coração ao mensageiro celeste que diz: vinde que já tudo está preparado, e o abrem bem, convidando a entrada às preocupações e cuidados de negócio deste mundo que em vão bate, e em vão bate Jesus para ser admitido. E o outro disse: casei-me, portanto não posso ir. O pecado deste homem não era o haver se casado, mas em haver desposado alguém que desviou a mente dos mais altos e mais importantes interesses da vida. Jamais devia um homem permitir que a esposa ou o lar lhe afastassem os pensamentos de Cristo ou levassem-no a recusar aceitar o gracioso convite do Evangelho. Querido amigo da Palavra de Deus, nós vimos aqui nessa leitura que o banquete já estava tudo preparado, E diz que foi um custo muito alto o preparo desse banquete. Os servos saíram a levar os convites, aos convidados, Olha, pode vir, que a ceia já está pronta, Nós agora só falta vocês chegarem aqui. E aí todos, um a um, foram recusando. Cada um apresentou uma desculpa, Quem que vai comprar uma propriedade sem ter visto antes, Então, era somente desculpas, E esse que casou-se, e não pode ir, então a pena inspirada diz que não foi o problema, não foi o casamento. O problema foi se casar com alguém de uma fé diferente, De alguém que ia dar problemas dali para frente, porque não ia permitir, ia tirar a influência da palavra de Deus da mente dessa pessoa. Então, quando as desculpas chegam, a gente vê o fracasso da fé. Fica faltando aí o interesse, Então, os interesses mundanos são maiores do que os interesses do convite eterno, não é? Então, a pergunta de número 6 diz assim: qual o significado da parábola da grande ceia e quando ela começou a cumprir-se no judaísmo? A pergunta de número 6, nós vamos ler em Lucas 16, do verso 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então, ainda mais para frente, nós vamos ver em São João 1:29, ele diz que, 28, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, desde João Batista, o convite já estava sendo anunciado. João, ele já anunciava a vinda do Messias, Eis o Cordeiro de Deus, João anunciou Jesus como Salvador do mundo. Jesus era o grande banquete, Jesus estava ali representando um cordeiro que estava sendo morto. A festa que o rei fez, a provisão do banquete era o próprio Jesus, E ele começou já desde João, já começou a ser anunciado a vinda desse Salvador. E lá no Parábolas de Jesus 222 e no Testemunho 39, pela grande ceia, Cristo representa as bênçãos oferecidas pelo Evangelho. Na parábola da grande ceia, nosso Salvador mostrou que muitos escolherão o mundo e, como resultado, perderão o céu. Então, tudo depende das nossas escolhas. Se eu escolher servir a Jesus, se o meu foco estiver no meu Salvador, com certeza Deus vai ter misericórdia de mim, vai me fortalecer, me guardar.
eu vou aceitar aí o convite do Evangelho e vou cumprir a minha parte no Evangelho. Mas ele fala aqui, infelizmente, no segundo testemunho, página 39, que muitos vão escolher o mundo, né? Então diz que esse é um fato que todos nós devemos pensar, né? A escolha é nossa, né? O banquete foi feito, Jesus era a provisão do banquete e ele já foi oferecido em holocausto por nós, nos salvou, mas agora depende de como nós aceitamos essas mensagens, né? Como é que eu vou colocar isso em prática na minha vida? Então isso é muito importante, cada um de nós meditarmos sobre isso. Pergunta número 7. A pergunta diz o seguinte: o que é a provisão daquele banquete? Né? São João capítulo 6, verso 35. Quero ler com os irmãos. Capítulo 6, verso 35. Declarou-lhes, pois Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus fez a sua declaração. Ele era o pão da vida. Ele era a provisão do banquete. Ainda vamos ler ainda no verso 48 até o 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, esse é a resposta, né, para a nossa pergunta. O que é a provisão daquele banquete? O próprio Cristo, né? Ele diz, eu sou o pão, né? O pão que o mundo vai comer é a minha carne, né? Que eu darei pelo mundo. Então, aqui no Parábolas de Jesus 222, a provisão é nada menos que o próprio Cristo. Ele é o pão que desceu do céu. E dele procedem as torrentes da salvação. Os mensageiros do Senhor anunciaram aos judeus a vinda do Salvador. Apontaram a Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No banquete que preparou, Deus lhes ofereceu a maior dádiva que o céu podia conceder, uma dádiva que excede todo o entendimento. O amor de Deus supriu o custoso banquete e proveu inesgotáveis recursos. Se alguém comer desse pão, disse Cristo, viverá para sempre. Então, o que é que nós devemos, né, fazer? O pão da vida está à disposição de todo aquele que quer se alimentar desse evangelho. A pergunta de número 8 diz: onde estava o Senhor Jesus quando contou a parábola da grande ceia? Que simbolismo profundo havia em um banquete? Então vamos lá para Lucas 14, né, onde fala da parábola da grande ceia, o verso 1. E aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. E o verso 11 continua: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que te recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe:
Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Aqui são os textos do Espírito de Profecia. Então, onde estava Jesus quando contou esta parábola? Ele estava na casa de um fariseu, né? E ele estava participando de uma festividade, de um banquete, né? Lá quando surgiu esses comentários, né? Onde Jesus falou que quando você der uma festa, né? Um banquete, não chame seus amigos, vizinhos, ricos, né? Seus irmãos, mas chame os pobres, os aleijados, né? Os cegos, né? Porque assim a sua recompensa será Deus quem vai dar a recompensa, né? Você não vai esperar, porque quando você dá uma festa e convida seus amigos, você espera que quando eles derem uma festa, você também seja convidado. Mas esse não era o plano de Deus, né? O plano de Deus é que você, quando der uma festa, né, faça assim como Jesus aconselhou. Então, anota aqui o trecho do Espírito de Profecia, está no Parábola de Jesus, na página 219. O Salvador era convidado no banquete de um fariseu. Aceitava convites tanto de ricos como de pobres, e, consoante seu costume, vinculava com suas lições da verdade a cena que tinha diante de si. Entre os judeus, o banquete sagrado era associado com todas as suas épocas de júbilo nacional e religioso. Era-lhes um tipo das bênçãos da vida eterna. O grande banquete em que se assentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os gentios estariam de fora, olhando cobiçosamente, era tema sobre os que se deleitavam a falar. A lição de advertência e instrução que Cristo deseja dar, ilustrou agora pela parábola da grande ceia. Os judeus pretendiam circunscrever a si as bênçãos divinas para esta vida e a futura. Negavam a misericórdia de Deus para com os gentios. Pela parábola, Cristo mostrou que nesse mesmo momento eles rejeitavam o convite de misericórdia, a chamada para o reino de Deus. Demonstrou que o convite que desdenhavam estava para ser dirigido àqueles a quem desprezavam e de quem se retraíam como de leproso. Na escolha dos convidados para o banquete, consultara o fariseu o próprio interesse egoísta. Ali mesmo, né, Jesus já disse para eles o que é que iria acontecer, né? O que eles estavam desdenhando, desprezando, né? Receber Jesus como seu Salvador, como Messias, ele já estava prestes a perder esse privilégio. Jesus já ia ser oferecido agora às pessoas que eles mais desprezavam, né? Por isso é que Jesus aconselhou a quando você der uma festa, né? Chame os pobres, os aleijados, os coxos, os mudos, né? Os surdos, aqueles que eles mais desprezavam, não dava valor. Era eles que agora o convite do Evangelho ia ser levado, né? Que Deus tenha misericórdia, né? É um simbolismo, né, profundo, por isso que pergunta, que simbolismo profundo havia em um banquete? Então, quando os fariseus davam um banquete, eles desejavam ali, o simbolismo daqueles banquetes era dizer que eles eram os privilegiados, né? Tanto nessa vida como na vida futura. O privilégio desses banquetes era para isso. E aí eles escolhiam os convidados, né? Que eles tinham interesses próprios, né? Não interesses pela causa de Deus, interesses próprios. Então o simbolismo era esse, né? Esses banquetes que era dado, né? Eles achavam que ali eles iam no reino de Deus, iam se assentar, né? Num banquete junto com Abraão, Isaque e Jacó, que eram as sementes, né? Que eles vinham, né? A descendência deles. Ele achava que isso era o suficiente para a sua salvação. Mas era o contrário, né? Na verdade, o grande banquete, né, que estava ali sentado à mesa com eles, que era o próprio Cristo, eles estavam desdenhando, né? Porque Cristo gostava de andar com os pobres, com os aleijados, com os cegos, né? E ali o
pão da vida estava sendo desprezado por eles, já estava prestes a ser distribuído com aqueles mais necessitados, né, que eles tinham nojo, né? Vamos para a pergunta 9 agora, pergunta 9. Que instruções Cristo repetia? Procurando desviar o rumo da conversa, o que um deles exclamou? Então, essa pergunta não tem um texto bíblico, mas nós podemos lembrar aqui no texto de São Lucas, né? Que tinha, enquanto Jesus estava falando, que quando você der um banquete, você não chama seus amigos, né? Para que você não tenha recompensa de também ser convidado. Então, Jesus disse, aí você vai, convida os pobres, aleijados, os cegos, os mudos, né? Porque esses não têm com que te recompensar, mas a sua recompensa estará nos céus. Então, aí um deles disse assim, né, que o banquete ali, né, eles tinham essa intenção de reter as bênçãos do evangelho só para eles. Mas aqui diz qual a instrução Jesus sempre estava repetindo isso, né, que eles tinham que... Aí nós vamos ler aqui no Parábola de Jesus, na página 220, que diz assim, Cristo repetia aqui as instruções que dera a Israel por Moisés. Em seus banquetes sagrados, ordenara ao Senhor que o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas viessem e comessem e se saciassem. Essas reuniões deveriam ser para Israel lições objetivas, sendo ensinadas deste modo a alegria da verdadeira hospitalidade. O povo deveria cuidar durante todo o ano dos pobres e indigentes, e essas ceias encerravam uma lição mais ampla. As bênçãos espirituais prodigalizadas a Israel não eram para eles somente. Deus lhes dera o pão da vida para que o repartisse com o mundo. Essa tarefa não executaram. As palavras de Cristo eram-lhe uma censura ao egoísmo. Desagradavam aos fariseus. Desejando desviar o rumo da conversa, um deles exclamou com ares de beato, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Esse homem falou com grande confiança, como se estivesse certo de um lugar no reino. Sua atitude era semelhante à dos que se alegram com o ser salvo por Cristo, conquanto não preencham as condições sob que a salvação é prometida. Seu espírito era idêntico ao de Balaão, quando orava, a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. O fariseu não pensava em sua aptidão para o céu, mas naquilo em que esperava deleitar-se lá. Sua observação destinava-se a desviar do tema de seus deveres práticos a atenção dos convidados à ceia. Desejava dirigi-los da vida presente ao remoto tempo da ressurreição dos justos. Cristo leu o coração do dissimulador e dirigiu-lhe o olhar. Expôs aos convidados o caráter e o valor de seus privilégios presentes. Indicou-lhes que, a fim de partilharem das bem-aventuranças futuras, tinham uma obra para fazer neste tempo. Então, foi assim, uma lição, né, que a lição da grande ceia foi uma lição que Jesus quis dar ali, né, para todos, porque na verdade as bênçãos, né, que Israel recebia, eles só abarcavam para eles, né, não dividiam com os pobres. E isso já estava na lei de Moisés. Quando escreveu a lei, diz que eles tinham que cuidar dos pobres, das viúvas, né, dos indigentes, daqueles menos afortunados em bens materiais do que eles. Qual era a opinião geral do povo judeu acerca de sua relação para com Deus? Jeremias 31, verso 35 até o 37. Então eu quero ler aqui para os irmãos. Do 35 ao 37. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixa a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas.
Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Ainda em São João, eu quero ler ainda no capítulo 8, no verso 33. Responderam-lhes: somos descendências de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Nossa, olha só a arrogância, né, desse povo que tantos privilégios eles receberam e era um povo arrogante, né, achando que todo o privilégio do céu e da terra estava com eles. Então diz, o povo judeu acariciava a ideia de que eram os favoritos do céu e seriam sempre exaltados como igreja de Deus. Eram filhos de Abraão e se declaravam e o fundamento de sua prosperidade parecia-lhes tão firme que desafiavam terra e céu para desapossá-los de seus direitos. Por sua conduta infiel, porém, estavam preparando para a condenação do céu e a separação de Deus, né? Então, as promessas de Deus, elas são sob condições, né? Então, Deus promete que Ele nunca deixará o seu povo, mas o povo fiel, né? A igreja, ela é uma igreja que depende da sua fidelidade para permanecer nas graças de Deus. É a escolha de cada um, né? Então, aqui os judeus, eles batiam no peito, né? Desafiavam céus e terra para desapossá-los do direito de ser povo de Deus. E o que é que separou eles? Diz que a sua conduta infiel estava preparando eles para uma condenação, né? Uma separação do céu, de Deus, né? Aquilo só serviu para a condenação deles mesmos. Essa leitura que eu li está em Parábola de Jesus 294, tá bom? É o texto inspirado da irmã White. Agora a pergunta 11. Quem foram escolhidos para transmitir o convite? Segundo a Crônicas, capítulo 36, verso 16. Então eu quero ler o capítulo 36, no verso 16 de segundo a Crônicas. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra seu povo e não houve remédio algum. Então essa foi a sentença, né? Então quem foram escolhidos para transmitir o convite? Se aquele povo já estava rejeitado, já não eram considerados mais, né? Vamos ver aqui na nota, na Desejado de Todas as Nações, página 296, no trecho aqui da Pena Inspirada. Então, quando Cristo concluiu as instruções aos discípulos, reuniu em torno de si o pequeno grupo, bem achegado a ele, e ajoelhando no meio deles, pondo-lhes as mãos sobre a cabeça, fez uma oração, consagrando-os à sua sagrada obra. Assim foram os discípulos do Senhor ordenados para o ministério evangélico. Cristo não escolheu para seus representantes, entre os homens, anjos que nunca pecaram, mas seres humanos, homens semelhantes em paixões àqueles a quem buscavam salvar. Cristo tomou sobre si a humanidade a fim de chegar à humanidade. A divindade necessitava da humanidade, pois era necessário tanto o divino como o humano para trazer salvação ao mundo.
A divindade necessitava da humanidade a fim de que esta proporcionasse meio de comunicação entre Deus e o homem. O mesmo se dá com os servos e mensageiros de Cristo. O homem necessita de um poder fora e acima dele para restaurá-lo à semelhança com Deus e habilitá-lo a fazer sua obra. Isso, porém, não faz com que o instrumento humano deixe de ser essencial. A humanidade apodera-se do poder divino, Cristo habita no coração pela fé e, por meio da cooperação com o divino, o poder do homem torna-se eficiente para o bem. Aquele que chamou os pescadores da Galileia chama ainda homens ao seu serviço e está tão disposto a manifestar por nosso intermédio o seu poder, como por meio dos primeiros discípulos, imperfeitos e pecadores como possamos ser. O Senhor estende-nos o oferecimento da comunhão com Ele, do aprendizado com Cristo. Convida-nos a colocar-nos sobre as instruções divinas, para que, unindo-nos a Cristo, possamos realizar as obras de Deus. Isto, então, quem foram os escolhidos? É a pergunta. Para transmitir o convite o primeiro convite, quem foram os escolhidos? Então, Jesus chamou os 12, Ainda a igreja judaica estava ainda no seu apogeu, os fariseus, achando-se os donos, achando os privilegiados, achando que nada ia afastá-los da graça de Cristo, da graça de Deus, E agora Jesus chamou os 12, e os impôs as mãos sobre eles e separou-os e deu-lhes o poder, Eles foram ordenados agora para o ministério evangélico. Jesus iniciou, então, a sua igreja, a sua pequenina igreja, iniciando com aqueles discípulos, e esses discípulos saíram agora no poder de Jesus, Porque ali, o que é que Jesus fez com eles? Jesus uniu o humano com o divino, porque Jesus era a união do divino com o humano, para que Jesus pudesse conversar, se comunicar com o ser humano. Então Jesus precisou da humanidade, precisou se revestir da humanidade para poder ser o nosso Salvador, poder estar aqui entre nós, por 3 anos e meio, e assim dar início a muitas verdades que foram iniciadas ali com ele, principalmente aqui o convite do Evangelho, que agora ia iniciar, com aquele grupinho que Jesus formou ali na beira do mar da Galileia. E aqui mais, na última parte da nota, diz que nós também somos convidados para dar o convite do Evangelho. Também nós precisamos agora unir a nossa humanidade com a divindade, porque a humanidade sozinha não tem poder para nada. Mas se nós unirmos a nossa humanidade com a divindade, aí sim seremos poderosos, porque Jesus vai habitar em nós. Jesus é o que concede a nós esse poder. Mas para isso é preciso a união. Assim como Jesus uniu com a humanidade, para poder estar conosco, para poder habitar aqui entre nós, nós precisamos agora nos unir com Ele, sermos revestidos do seu poder, para assim realizar a obra de Deus aqui. Findamos agora a nossa lição número 2. Que Deus possa abençoar a cada um, que nós possamos, além de estudar aqui, juntos, cada um possa em seus lares também pesquisar, estudar bastante, e se colocar na mão de Deus, porque só assim nós vamos obter a vitória, porque assim é o que é a vontade de Deus, é o plano de Deus. Deus não escolhe os grandes homens, mas escolhe homens falhos, mas que sejam humildes o suficiente para entender que ele sem Jesus não é nada. Só com Jesus, só revestido da graça de Deus, só aceitando esse convite primeiramente em nós, revestir o nosso coração desse poder do alto, aí sim nós vamos conseguir fazer parte dessa obra.
Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.